Como você tem acompanhado as mudanças no mundo? Dependendo da sua idade, você já deve ter passado por algumas delas. Se compararmos que algumas pessoas conseguem viver até os 80 anos hoje, e que tem pessoas que passam disso segundo a estatística mundial, essas pessoas viram o homem ir à lua, a criação da internet, acompanharam a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim em novembro de 1989, o aparecimento das redes sociais e, mais recente, a inteligência artificial. Mas todas essas mudanças foram feitas sob domínio total dos Estados Unidos da América. Ninguém ousava tirar essa soberania, a não ser vez ou outra a União Soviética. Eis que agora surge um adversário gigante, colocando em risco essa soberania. Se pararmos para pensar, a briga para controlar o mundo sempre foi entre comunistas e capitalistas. Os comunistas com sua ideologia de governo fechado e os capitalistas com seu mercado de consumo. E as formas de governar mistas como no Brasil. Um sistema econômico que combina elementos do mercado livre com a intervenção estatal para equilibrar o crescimento econômico com o bem-estar social. A maioria das mudanças que vivemos no século XX e início do século XXI foram lideradas pelos Estados Unidos da América, fazendo com que a moeda do país, o dólar, tornasse a moeda do mundo. Com isso, os americanos viraram uma potência mundial, controlando as economias praticamente de todo o planeta. Ao controlar a ciência e a tecnologia, que são primordiais para que um país possa se desenvolver, os Estados Unidos ditam as regras a serem seguidas. Toda vez que a economia dos Estados Unidos entra em recessão, a maioria das economias do mundo também sente. Que diga os anos de 1929, a crise financeira, 1970, a crise do petróleo, 1997, a crise asiática, 2008, a crise subprime, 2020, pandemia, que causou uma paralisação econômica no país, mas sempre os Estados Unidos recuperam sua economia. Ao controlar as tecnologias, os americanos conseguem se impor sobre as economias de outros países, mas sempre de olho na Rússia. Mal sabiam os americanos que a partir da década de 1970, um adversário querendo ser a primeira potência do mundo surgiria. Os anos 70 foi marcado por acontecimentos que faziam com que as pessoas ficassem ligadas nas notícias por meio da televisão, do rádio e dos jornais. Notícias como a crise do petróleo, o aumento do preço do barril pela OPEP, causando crise econômica em vários países. O fim da Guerra do Vietnã com a vitória dos comunistas. O escândalo Watergate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon. A criação da Apple em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak, que revolucionou a indústria tecnológica com o lançamento do primeiro computador pessoal. No Brasil, a aprovação da Lei do Divórcio em 1977 representou mudanças importantes na sociedade, mas ainda continuávamos sob o regime militar com a intensificação da repressão política e econômica. Foi na década de 1970 onde aumentaram as disputas pelo controle do mundo entre a União Soviética e os Estados Unidos. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e cada país agindo politicamente segundo seu interesse, a morte do então ditador Mao Tse-tung em 1976 na China foi para o mundo apenas mais um acontecimento. Com a morte de Mao Tse-tung, seu sucessor Hua Guofeng acabaria perdendo o poder para Deng Xiaoping, um líder pragmático que vai por fim à política revolucionária e, mantendo um Estado centralizado e autoritário, vai lançar uma série de reformas e iniciar um forte processo de crescimento econômico. Até esse momento, a China era um país totalmente voltado para a agricultura, mas isso estava para mudar a partir de 1978, quando o então presidente da China, Deng Xiaoping, lançou um plano de abertura econômica. Com o plano de abertura econômica iniciado, a China concentrou-se em 4 setores da economia para começar a sair daquele estado de pobreza extrema. Os 4 setores da economia que o governo escolheu para essa mudança foram a indústria, agricultura, ciência e tecnologia e defesa. As reformas econômicas na China foram implementadas em 2 etapas. A primeira,
no fim das décadas de 1970 e início de 1980, e a segunda no fim das décadas de 1980 e início de 1990. Com o plano de abertura econômica iniciado, era preciso criar condições para que empresas estrangeiras se interessassem em investir na economia chinesa. Com isso, foram criadas as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, para atrair investimento e testar o capitalismo. Isso fez com que a economia da China desse um salto gigantesco de crescimento. A participação do setor privado saiu de 1% em 1978 para 70% em 2005. Em 2001, a China aderiu à OMC, Organização Mundial do Comércio, o que fortaleceu ainda mais sua integração no comércio global. Com isso, a China passou a ser a economia que mais crescia no mundo, chegando a crescer até 10% ao ano. Mesmo assim, isso não era suficiente para que a China se tornasse uma potência econômica mundial. A China ainda era apenas o país com mão de obra barata. E isso interessava muito aos outros países, que começaram a mandar suas indústrias para a China e aproveitar essa mão de obra. Lembra que no início do vídeo eu disse que os Estados Unidos é uma potência porque controla a ciência e a tecnologia? A China entendeu isso rapidamente e começou a investir pesado nesse setor. O país tem registrado mais patentes do que os Estados Unidos, com avanços na área como inteligência artificial e desenvolvimento de software. A China é a líder na produção e exportação de painéis solares e equipamentos de energia renovável, com foco em tecnologia como hidrogênio verde e energia solar. A China hoje é líder em fabricação de carros elétricos, com a BYD sendo a maior empresa de carros elétricos do mundo. O país tem papel significativo no desenvolvimento e implantação de redes de telecomunicação, incluindo a tecnologia 5G. Tem investido em inteligência artificial, com iniciativas com fundo de alta tecnologia. A China também está em ascensão em setores como edição genética, transporte de alta velocidade e transporte de energia. A China teve outra sacada econômica inteligente, ao criar em 2006, junto com Brasil, Rússia e Índia, o BRICS, e que em 2011 passou também a fazer parte da África do Sul. Hoje, outros países também fazem parte do BRICS, com a presidência do bloco sendo rotativa anualmente entre os países da sigla. Em 2025, a presidência está a cargo do Brasil, mas não tenha dúvida de que mesmo fora da presidência, tudo é decidido de acordo com os interesses da China, da mesma forma que os Estados Unidos faz no FMI. A China já é uma potência mundial, mas quando e se vai ser a primeira potência do mundo, desbancando os Estados Unidos, é o que veremos nas próximas décadas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e se liga nesse vídeo que está na tela.